A Uber revolucionou a maneira como as pessoas se locomovem em diversos países, com a criação do seu aplicativo que conecta motoristas a usuários que desejam se movimentar pelas cidades. Antes da sua chegada, as pessoas enfrentavam uma série de problemas quando precisavam ir para o seu destino. Os problemas eram muitos, como os preços dos táxis, que, em sua maioria, em muitas cidades, eram considerados altos, o que tornava o transporte inacessível para algumas pessoas. Sem contar que era difícil encontrar um táxi disponível na rua, especialmente em áreas com menos movimentos ou durante o horário de pico. Com isso, só restava como alternativa o transporte público, que era em quase sempre a opção escolhida da maioria das pessoas. A Uber trouxe mais conveniência para os usuários de transporte, permitindo que eles solicitem uma viagem a qualquer momento, em qualquer lugar, por meio de um aplicativo em seus próprios smartphones, permitindo assim que eles escolham entre carros comuns, comfort, carros grandes para bagagens e até mesmo de luxo. Tudo isso com preços mais acessíveis para uma gama mais ampla de usuários. No entanto, mesmo sendo uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Uber tem enfrentado desafios significativos nos últimos tempos. A empresa tem lutado para lidar com uma série de problemas com a concorrência de outras empresas de transporte, passageiros insatisfeitos por conta da demora para encontrar um carro e pelos constantes cancelamentos, e o maior deles, os motoristas que a Uber tem como parceiros, que segundo eles têm vivido um total descaso por parte da empresa. Juntando-se a isso, a empresa tem enfrentado inúmeros problemas com governos em vários países, onde as autoridades argumentam que a Uber não está fazendo o suficiente, nem para motoristas e nem passageiros. Será que a Uber está chegando ao seu fim? Bom, para saber, a gente precisa voltar no início dessa história. Seja bem-vindo aqui no nosso canal, e se você gostar desse conteúdo, eu vou te convidar a se inscrever e ativar o sininho. Sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai poder assistir e interagir junto com a gente. A Uber iniciou as suas atividades em 2009, quando seus fundadores, Gary Kemp e Travis Kalanick, encontraram dificuldades para encontrar um táxi. Eles perceberam que havia uma alta demanda por transporte, mas não havia oferta suficiente. Os executivos então tiveram uma ideia e resolveram criar uma plataforma que permitisse solicitar carros. No início, era uma proposta para carros de luxo, e o aplicativo foi lançado em 2010 em São Francisco, na Califórnia. Com isso, após a ideia revolucionária, a empresa passou a receber grandes investimentos e passou a expandir a sua área de atuação por diversos países do mundo e também o seu portfólio de serviços. Além de conectar motoristas e usuários do aplicativo, a empresa também passou a oferecer serviços de entrega de alimentos e objetos, vans e até mesmo ônibus para transportar funcionários de empresas. Em 2015, a Uber recebeu uma grandiosa rodada de investimentos, da qual a Microsoft fez parte, investindo cerca de 100 milhões de dólares, o que fez seu valor de mercado subir a algo em torno de 51 bilhões de dólares. Em maio de 2019, a empresa lançou a sua oferta pública inicial para ingressar em uma das maiores bolsas de valores do mundo. Nesse momento, a empresa era avaliada em 120 bilhões de dólares por analistas de mercado. Mas quando iniciou a venda das suas ações, a empresa foi avaliada em apenas 82 bilhões de dólares, o que decepcionou os investidores, e foi assim que tudo começou. Além de investidores impacientes, afinal de contas, 10 anos já haviam se passado desde a fundação da empresa. Embora sua clientela tenha crescido e a sua renda melhorado, os balanços seguiam negativos. Até que ao final de 2021, a empresa registrou seu primeiro lucro, depois de mais de uma década. De lá para cá, a empresa vem comemorando seus resultados. Segundo a empresa, esse crescimento foi impulsionado por um aumento de 72% nas viagens e 23% nos serviços de entrega. Mas toda essa comemoração de um lado tem um preço, e alguém tem que pagar essa conta. A Uber chegou no Brasil em 2014, atuando inicialmente no Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Belo Horizonte. Mas hoje o aplicativo está presente em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Só no Brasil existem cerca de mais de 1,5 milhão de pessoas trabalhando como motorista e entregador. Uma das questões mais críticas feitas à Uber por estes trabalhadores é em relação aos seus ganhos. Muitos reclamam que as baixas tarifas têm impactado significativamente a sua renda. Isso porque o custo operacional é todo do motorista. Soma-se a isso uma jornada exaustiva de trabalho para quem precisa levar o sustento para casa. Alguns motoristas relatam que chegam a trabalhar entre 12 e 15 horas por dia para conseguir cobrir os custos com o aluguel do veículo, gastos com pneus, manutenção, combustível e internet. A questão mais reclamada é que no início o aplicativo ficava com algo em torno de 25% das viagens. Hoje esse valor é variável, entre 30% chegando até 50% do valor. Segundo motoristas, os prejuízos aumentaram muito depois que a empresa passou a pagar valores fixos por viagens. Antes, a empresa pagava aos motoristas com base em tempo e distância e em quilômetros percorridos, de forma variável. Ou seja, se no percurso houvesse um acidente ou um engarrafamento inesperado, o motorista recebia um valor a mais pelo tempo em que ficou parado, ou o percurso que precisou fazer a mais. Mas hoje não importa, se houver qualquer contratempo, o prejuízo é do motorista. Tudo isso levou a uma série de protestos, não só no Brasil, mas em diversos países, onde as reivindicações são quase sempre as mesmas. Solucionar problemas com as baixas tarifas e também com a segurança. Outro ponto de indignação dos parceiros há muito tempo é que a Uber dificultava para o motorista ao não mostrar o local para onde seriam as viagens, o que acarretou em diversos casos de assaltos, sequestros e assassinatos de motoristas. Depois de muita pressão, somente em 2022 a Uber resolveu liberar no aplicativo dos motoristas uma funcionalidade para mostrar o destino final de cada viagem. Mas isso trouxe um problema.
A rejeição e cancelamento de viagens dispararam, o que deixou agora insatisfeito os passageiros, que antes, ao solicitar uma viagem, logo eram atendidos de maneira rápida e eficiente, passaram a ter dificuldades para encontrar um motorista disposto a realizar a sua viagem. Isso porque agora o motorista consegue ver se a viagem é ou não para lugares considerados como área de risco. E não somente isso, ele consegue ver e calcular se a corrida vale ou não a pena depois de somar tempo e distância, e levar em conta o trânsito da região e outros fatores que muitas das vezes também o leva a rejeitar as viagens. E é aí que os problemas da Uber só aumentam, porque muitos desses passageiros acabam migrando para outros aplicativos de transporte. Embora a Uber tenha sido pioneira no setor de transporte por aplicativo, ela enfrenta uma concorrência cada vez maior de outras empresas no mundo inteiro. E esses concorrentes têm tido um impacto significativo na empresa em termos de participação de mercado, crescimento e lucratividade. A Lyft é um dos principais concorrentes da Uber nos Estados Unidos. Embora a Uber tenha uma participação de mercado maior, a empresa tem crescido nos últimos anos e tem sido a sua mais forte concorrente nesse mercado. No Brasil, ela tem lutado para superar esses desafios e recuperar uma demanda que debandou para outros aplicativos, como a 99 Pop e a InDrive, que chegou ao Brasil em 2018, trazendo um diferencial por permitir que os seus usuários possam negociar o valor da viagem diretamente com o condutor. E para aumentar a concorrência ainda mais, o MobiZap SP, aplicativo lançado em 2023 pela prefeitura da maior cidade do país, onde em menos de 2 meses de lançado, já contava com mais de 150 mil passageiros e 60 mil motoristas cadastrados na plataforma. A Uber, por sua vez, afirma que as tarifas mais baixas são necessárias para competir com essas empresas e garantir a satisfação dos passageiros. A rentabilidade em seu modelo de negócio continua a ser um dos seus maiores desafios, desde a sua abertura de capital em 2019, porque além de ter enfrentado inúmeros prejuízos significativos e a pressão dos seus investidores para melhorar seus resultados financeiros, agora ela enfrenta sérios problemas, com os passageiros descontentes por não terem mais eficiência do serviço de antes, e com motoristas que se sentem cada vez mais desprestigiados e espremidos com ganhos cada vez menores, se vendo obrigado a aumentar a jornada de trabalho para compensar os constantes declínios nos ganhos, impactados ainda mais pela inflação de produtos, alimentos e serviços. Somente nos últimos 3 anos, a inflação acumulada no Brasil passou de 20%. O que aumenta ainda mais o desespero daqueles que se veem obrigados a se sujeitar às imposições abusivas da empresa, que é outra reclamação recorrente dos motoristas. Segundo os parceiros, a empresa tem dificultado o recurso de direcionamento de viagens, ou seja, depois da jornada de trabalho ou por motivo de segurança, o motorista usava o recurso que permitia aceitar corridas somente para determinadas regiões, facilitando assim o seu retorno para casa, sem precisar se deslocar muitos quilômetros para diminuir os gastos ou até mesmo evitar regiões denominadas como áreas de risco. Mais recentemente, a empresa tem impedido que esse recurso seja utilizado livremente por eles. A Uber, por sua vez, alega que esse recurso pode desestabilizar o serviço para os motoristas e também para os usuários. Os motoristas reclamam e acusam a empresa de usar a tecnologia e o algoritmo do aplicativo para comandá-los como funcionários, forçando-os a aceitar corridas que não querem fazer e indo para lugares que não querem ir, e ganhar o que ela, por seu exclusivo critério, impor a eles. E dizem que a empresa usa o slogan que eles são livres e parceiros, mas que na prática isso não acontece. E os problemas da Uber não param por aí. A empresa que montou seu negócio revolucionário e tem feito de tudo para o tornar de fato lucrativo, vem sofrendo com as regulamentações que diversos países vêm impondo sobre ela. Isso porque a empresa tem sofrido com uma enxurrada de processos trabalhistas, no qual, em alguns deles, a empresa se viu obrigada a pagar direitos aos motoristas, como é o caso no Reino Unido, onde a Suprema Corte Britânica decidiu que os motoristas são considerados trabalhadores e, portanto, devem receber os benefícios sociais correspondentes. Com isso, a Uber teve que conceder direitos para todos os seus mais de 70 mil motoristas cadastrados na plataforma. Aqui no Brasil, um grupo de trabalho foi anunciado, ainda no início do governo, para discutir a regulamentação trabalhista de todos os motoristas e entregadores por aplicativo. A criação já foi realizada por decreto do presidente e publicado em edição extra do Diário Oficial da União do dia 1º de maio, cujo tema principal é elaborar uma proposta para regulamentar o trabalho de motoristas e entregadores, tendo a previdência social como prioridade. Bem, diante de tudo isso, as perguntas que não param de surgir são: será que a Uber vai conseguir suportar toda essa pressão? Será que a grande revolucionária e pioneira do transporte por aplicativo está chegando ao seu fim? Deixe o seu comentário, curta esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.